Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Aproveitando a vossa disposição de pés, abra comigo a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Nós vamos ler os versículos 7, 8 e 9. Glória a Deus. É uma grande satisfação, prazer, uma alegria muito grande de estarmos juntos aqui esta noite. Já fazia algum tempo que nós não nos reuníamos, né? E desde o domingo passado voltamos a estar juntos de forma presencial. É claro que você que está aí me acompanhando também da sua casa, do seu trabalho, através do seu televisor ou então até mesmo do seu celular, tablet, seja qual for o recurso que você estiver utilizando, que Deus também te abençoe e que você possa ser inflamado pela palavra de Deus, que hoje vem de encontro ao meu e ao seu coração, a tanto quanto você, aqueles que aqui estão também. Que a palavra de Deus seja conosco, venha ao nosso encontro e nos inflame, e nos motive, e nos impulsione, e que ela nos edifique, pois essa é, irmãos, a minha esperança para esta noite, para este momento que o Senhor tem preparado para que nós pudéssemos viver. Você já encontrou aí? Já achou? Acompanhe comigo a leitura. Nos diz assim: e para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele disse: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, te bendigo por esta honra, por este privilégio, por este momento tão maravilhoso que estamos aqui vivendo, Senhor. Pai querido, nos reunimos para te engrandecer, para te adorar, exaltar o teu santo e glorioso nome, e para nós isso é razão de alegria, Senhor. Exultamos, festejamos por isso. Paizinho querido, é chegado o instante onde nós vamos falar a tua palavra. Como te supliquei, continuo e permaneço com a mesma convicção de que o Senhor fale, Senhor, a mim, fale à tua igreja, fale ao teu povo, através da minha pessoa, usando a minha boca, a minha mente, o meu coração. Senhor, em nome de Jesus, também usa, Senhor, as tuas servas que traduzem aquilo que eu digo, Senhor, em forma de sinais, para que outras pessoas que não podem me ouvir, Senhor, mas também podem compreender, Senhor, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua graça, da tua bênção e do teu poder. Assim, ó Senhor, eu te suplico e oro a ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, conforme nós acabamos de ler a carta do apóstolo Paulo, segunda aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, um texto bastante conhecido, bastante conhecido no meio da igreja, no meio dos cristãos. É claro que tenho aqui por objetivo, debaixo de oração e de aquilo que senti no coração durante essa semana, em compartilhar convosco aquilo que o Senhor tem assentado, tem colocado em minha mente e em meu coração, para assim fazê-lo. E é baseado neste texto, mesmo que é conhecido para alguns, que inclusive devem citá-lo de cor, porque, como eu já disse, é de conhecimento de todos. Mas há aqui algumas riquezas, algumas preciosidades que o Senhor usou durante o decorrer desta semana, para que pudéssemos ali ser tratados, sermos cuidados pelo nosso Deus. Deus que cuida, que zela daquele que são seus. Eu ouvi um aleluia, e isso é sinal de que você está aí. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu creio que todos nós, se não todos, a maioria de nós,
assim como Paulo, temos um espinho na carne, algo forte, algo dolorido, eu diria que algo chato, que incomoda, alguma coisa que nos aconteceu, ou então que nos acometeu. Talvez este algo chato, dolorido, que incomoda, seja no corpo físico, mas pode ser que ele não seja no físico, pode ser que ele seja no coração, nos seus sentimentos, pode ser que seja nas suas lembranças, nas suas emoções, mas todos nós, se não todos, a maioria de nós, carregamos alguma coisa desse tipo. Veja bem, é como se fosse, eu ainda usei aqui uma figura comparativa, é como se fosse assim uma labirintite. Quem o tem sabe do que eu estou dizendo. É como se fosse então uma gastrite. Quem tem sabe e entende o que eu estou dizendo. Não é algo que é constante, mas volta e meia você é visitado por aquele incômodo. Sim ou não? Aqueles que têm labirintite, uma vez ou outra acordam sem mais sem menos, meio tontos, meio zonzos. Aqueles que têm gastrite, de uma hora para outra começa ali uma dor no estômago que incomoda, que é chato, que é ruim, e ela vem sem avisar, e logo vai embora também, faz ali o tratamento e ela vai embora. É como se fosse assim, este espinho na nossa carne, esse espinho na nossa vida. Volta e meia, ele aparece para incomodar, ele aparece para causar dor, em alguns casos, ele aparece para causar tristeza, angústia, sofrimento. Que é isso, pastor? É verdade. Eu seria antagônico aqui, ou melhor, fantasiaria alguma coisa se eu omitisse essa realidade, até porque ela está explícita na palavra de Deus. Paulo, ele pronuncia isso, ele evidencia isso, ele mostra que isso estava acontecendo com ele, um espinho pelo qual ele orou 3 vezes para que Deus tirasse, mas Deus faz diferente. É certo, irmãos, que todos nós, como eu disse e repito, senão a maioria, temos algo do tipo, e eu quero falar-vos a respeito disso. Dia 20 passado, fez 1 ano que o meu Heitor foi separado de mim, de minha esposa e de minha filha. Eu particularmente tenho encarado como um espinho que volta e meia pode me incomodar. Mas eu não me refiro a isso com lamúria ou com tristeza. Pelo contrário, meus irmãos, eu venho diante de vós anunciar-vos alegria, paz. Eu venho anunciar-vos um Cristo que é vivificador, um Cristo que fortifica, um Cristo que espanta toda e qualquer tristeza, mesmo em meio à mais profunda dor, Ele tem o seu bálsamo curador. Aleluia! Então eu não chego diante de vocês, e eu arrisco me dizer, nós não chegamos diante de vocês com lamúrias ou com tristeza, mas cheios de convicções, cheios daquilo que o Senhor Deus já nos instruiu e nos ensinou. No dia 20 passado, fez 1 ano que o Senhor Deus recolheu o meu filho mais novo, o Heitor. É difícil explicar, expor a sensação, os sentimentos, os pensamentos, até mesmo descrever as dores que nos acometem no momento em que bate a dor do espinho. É difícil eu explicar para vocês o que eu pensei, o que eu senti, o que passava-se por dentro de mim durante a semana em que vivemos, a passada e essa agora que estamos encerrando. É difícil explicar. É um filho,
É uma coisa estranha, é uma coisa inexplicável, eu diria. E eu não vou tentar arriscar fazer isso. Mas como pai da minha família, como sacerdote da minha casa, eu aprendi que eu tenho que estar em condições o tempo todo de abençoá-la. Seja minha esposa, seja minha filha, eu tenho que estar em condições. Então, em meio a este cutucão do espinho, se é que eu posso assim dizer, se você está me entendendo, eu precisei achar o caminho, irmão José Carlos, para entender tudo isso, para lidar com tudo isso. E assim como Paulo, eu fui falar com o Papai do céu, aleluia, glória a Deus, porque eu acredito, aleluia, louvado seja o nome dEle, que Ele não me abandona, que Ele não me deixa, que Ele não esquece de mim, mesmo em meio à maior e mais angustiante dor que eu possa estar sentindo, Ele não esquece de mim. Então eu fui falar com o Papai do céu a respeito, me antevendo ao dia D, para me preparar, para estar em condições. E o Senhor me trouxe algumas explicativas. Eu comentei isso com o pastor Ricardo, ainda não nos pormenores, mas por cima. O Senhor Jesus foi um pouco mais além, como Ele sempre costuma fazer conosco, né? A gente entra achando que vai resolver alguma coisa e o Senhor vem e Ele coloca diante de nós algo muito mais profundo, muito mais extenso do que aquilo que nós estávamos enxergando. E eu comentei com o pastor Ricardo, o Senhor Jesus trouxe para mim algumas explicações, irmão Douglas, alguns porquês da minha vida, que eu não o questionei, mas Ele achou por bem, neste momento, dar as devidas. E eu ali estava para ouvir. E eu quero compartilhar justamente isso com vocês. Com você, meu irmão, minha irmã que está aqui essa noite, com você que me acompanha aí da sua casa, com você que está conectado nesse culto, que está neste momento sendo cutucado pelo espinho, que está sendo lembrado dessa dor, que está sendo lembrado dessa angústia, dessa tristeza, deste enfrentamento. É interessante que nós precisamos observarmos alguns detalhes neste texto. Na minha conversa, na minha tratativa com o Senhor Espírito Santo me encaminhou justamente para cá. Eu estava, como de costume, me ajeitei, coloquei uns shorts, um tênis e fui correr, louvor no ouvido, para poder ali alinhar os meus raciocínios. Aproveito o momento e vou falando com Ele. E na corrida eu fiz uma pergunta, aleluia. Senhor, o ano vai se passando, não há como voltar no tempo e mudar o que aconteceu, nem tenho a intenção disso, mas a pergunta que eu lhe faço é: como eu vou lidar com isso agora? Como eu vou lidar com isso daqui por diante? Qual deve ser a minha postura? O que eu devo pensar? O que eu devo sentir? Como eu devo falar? Como eu devo ensinar? Como eu devo caminhar? Me diga, Senhor, porque eu preciso da tua orientação. E a voz do Espírito Santo, mesmo em meio à música ali, ao louvor que eu ouvia, mesmo em meio à corrida, meu irmão, aleluia, ela foi muito taxativa em dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. E desculpe-me alguém que seja talvez um pouco aí conservador nesse sentido, dizendo que só fala com Deus se for de joelho e coisa e tal, mas eu falei com Ele correndo, eu senti a presença dEle correndo, eu ouvi a voz dEle mesmo correndo. Tal ponto foi que eu não consegui continuar, parei no meio do caminho e em lágrimas orei para o céu e agradeci, porque mais uma vez o Senhor mostrou que está comigo. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome. Mas além disso, além desse minha graça te basta, sentei-me e fui ali naquele bate-papo. O suor se misturou com lágrimas
E o Senhor começou a tratar comigo. Eu te dou a localização específica, ali no Vista Verde, na subida ali do campão do Vista Verde, naquela grade que ali tem. Foi ali que eu me enrosquei e parei para falar com o Senhor Deus. E em dado momento, o Senhor me ensinou o seguinte: você precisa vislumbrar que eu permito coisas. Você precisa enxergar isso, que o espinho é minha permissão. Não fugiu do meu controle, não é algo que é inesperado nos meus planos, não é algo que me pegou de surpresa, não é algo que eu escapei ou que eu distraí e de repente te atingiu, meu filho. É algo que eu permiti que lhe atingisse, é algo que eu permiti que lhe acontecesse. Este espinho tem um propósito, é minha vontade, é minha permissão. Eu estou trabalhando na sua vida através dele. Eu e você precisamos entender isso. Tem certas coisas na nossa vida que às vezes, irmãos, eu ainda falei isso com o pastor também. Pastor, tem feridas que levam tempo para sarar, tem outras que nem saram. A gente carrega ela para o resto da vida, mas não importa, porque o que importa é que a graça do Senhor Jesus está conosco e o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas nós precisamos entender que isso é permissão de Deus. Não é que Ele nos odeie, não é que Ele queira nos destruir, não é que Deus esteja maldoso conosco, não é que Ele nos abandonou, não é que Ele nos desamparou, irmão Ricardinho, não é que Ele se esqueceu, não é nada disso, é simplesmente vontade e permissão dEle. Pastor, mas é mesmo? Isso acontece mesmo? Acontece. E nós vamos caminhando. Depois que você enxerga isso, depois que você vislumbra isso, você precisa alinhar-se com a vontade de Deus. Não basta que você enxergue que é permissão dEle e que Ele tenha vontade, um propósito naquilo ali. É preciso então, uma vez entendido que é permissão dEle, que não foi uma distração, que não é algo inopino, ou melhor dizendo, de repente, subterfúgio ali, alguma coisa, não. Que está tudo no comando, está tudo nos planos do Pai Eterno. Entendeu isso, enxergou isso, então é preciso se alinhar com isso. E aí é que é difícil. Aí é que é difícil, meu irmão. Aleluia. Imagine você no lugar de Paulo. Diz a palavra de Deus que ele ora 3 vezes e o Senhor não dá a resposta que ele queria ouvir. Paulo não bate o pé, Paulo não faz cara feia, Paulo não fica xingando o Senhor, Paulo não reclama, não murmura, ele se alinha com a vontade de Deus. Se o Senhor não quer tirar, então não tire, mas não deixe faltar então aquilo que o Senhor está dizendo, a tua graça sobre a minha vida. Eu não sei se você está compreendendo. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque é importante que eu e você andemos alinhados com a vontade de Deus. Andemos no mesmo fio, no mesmo centro, caminhando no mesmo propósito. Certa vez eu conversava isso com meu irmão Estevão. Ele me perguntou, falou: Rafa, de vez em quando eu oro perguntando para Deus se eu estou no centro da vontade dEle. O que é estar no centro da vontade de Deus? É estar no lugar certo, no tempo certo, do jeito certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu estou alinhado com Ele? Será que o que Ele fala eu entendo? Será que o que Ele faz eu aceito? Como é a minha reação depois daquela conversa, que já tem aproximadamente uns 10 anos? Eu acho que eu faço essa oração toda semana. Senhor, essa é a tua vontade, esse é o teu querer, então que assim seja, que assim suceda. Mas veja bem, meu irmão, nós precisamos estar alinhados. Paulo pede o livramento, mas Deus nega o livramento. Paulo pede para que Deus tirasse o espinho, mas Deus não tira o espinho. Você sabia, irmão Gedir, que Deus também fala não? Tem muito crente, muito filho
mimadinho, que não quer ouvir o não de Deus. Tem muita gente que coloca algumas propostas diante de Deus, porque na ótica deles são as melhores alternativas, é o melhor jeito, irmão Luciano. Aí Deus fala, não é aí, não é desse jeito, é lá, é de outra forma. E muita gente cria resistência com isso, endurece a servil, e não se sujeita à vontade de Deus, não se alinha com os propósitos dEle. Então fica aqui o meu alerta para você, para mim, para nós que aqui estamos. Nos alinhemos com a vontade de Deus, sabendo que de vez em quando Ele pode soltar um não para mim e para você, e isso não deve ser motivo de nós fazermos birrinha, de nós batermos o pé, de fazermos cara feia, muito menos de abandonarmos a nossa carreira, a nossa fé, ou aquilo que estamos fazendo para voltar atrás. Não, se é não, e Deus tem lá os seus motivos para dizer não, Ele é que sabe o que é melhor. Glória a Jesus. Precisamos entender que Jesus é quem sabe. Mais do que isso, Jesus é que é a fonte do que realmente precisamos. Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo está lá com o espinho, algo que lhe incomoda. Alguns teólogos, acho que não conseguem definir o que era esse espinho. Pelo menos até onde eu tenho conhecimento, nunca ninguém conseguiu descobrir o que era isso de fato, com exatidão. Há diversas suposições, há diversas sugestões, mas nada concreto. Acho interessante esse detalhe. Por quê? Porque é exatamente isso que eu estou comentando com você. Talvez o seu espinho não tenha nada a ver com o de Paulo. Talvez o seu espinho, como eu disse na parte introdutória, seja uma dor, seja uma tristeza, seja uma perda, seja uma doença. Eu não sei, cada um com o seu espinho. O certo é que volta e meia, ele vem e dá uma dorzinha, causa um desconforto, incomoda. E depois que nós nos alinhamos com a vontade de Deus, nós precisamos entender que o Senhor é quem sabe o que de fato nós precisamos, e mais do que isso, Ele é quem é a fonte daquilo que realmente precisamos. Paulo pede o livramento do espinho. O que é que Deus responde? A minha. Eu vou tentar fazer com que você entenda. A graça não é de Poseidon, a graça não é de sei lá do que, a graça não é do santo do lado das quantas, a graça não é de... Não, a graça é a graça de Deus, a fonte é Deus, o lugar aonde nós vamos encontrar é em Deus, aleluia. Fica aqui a dica para você. Não adianta bater na porta do banco para fazer crediário, não adianta bater na porta do vizinho, não adianta bater na porta de não sei quem, não adianta às vezes confiar 100% na medicina. Não estou dizendo que você não deva se tratar, faça o seu papel, mas entenda que a medicina tem lá o seu limite. Agora, quando você entende que a fonte da graça verdadeira é Jesus de Nazaré, aí você vai na fonte certa, você vai no lugar certo, aleluia. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A graça é a graça dele, não é a graça de outro, não é o poder de outro. A fonte não é outra senão o próprio Cristo. Glória a Jesus. E ele diz isso: a minha graça te basta. Duas coisas o Senhor Deus ensina para Paulo. Paulo, eu sou a fonte. Paulo, eu é que sei o que você precisa, e você precisa de graça. O que Deus está respondendo para Paulo é dizendo: Paulo, você não precisa do livramento. Você não precisa do livramento, você não precisa ser aliviado desse espinho. Ah, irmão, dói, eu sei que é ruim de ouvir, mas você não precisa ser aliviado desse câncer. Você não precisa ser aliviado dessa enfermidade. Você não precisa ser aliviado desse tormento, às vezes, que está acontecendo lá dentro do seu trabalho. Você não precisa ser aliviado. O que Deus está dizendo para você é que o que você necessita não é o alívio disso, não é o livramento disso. O que você e eu precisamos é da sua graça.
Eu sei que é difícil ouvir, mas tem certas coisas, irmãos, que não dá para se desvencilhar. Há propósitos divinos ali estabelecidos e Ele deseja cumpri-lo. Até que se cumpra, aí vai permanecer. Paulo ora 3 vezes e o Senhor responde: a minha graça te basta. 2 coisas, Paulo: eu sou a fonte do que você precisa. Segunda coisa, Paulo: o que você precisa não é do livramento desse espinho, mas é da minha graça. Quero que você acompanhe comigo. 4º item: nós precisamos aceitar e mergulhar naquilo que Deus está propondo para nós. E o que é? A sua graça. Irmãos, isso é difícil demais. Eu tenho que ser sincero, gente, é difícil demais. Gente, pensa só comigo. Você é um camarada, a gente é bastante chegado. Raciocina comigo, gente. Você faz hora extra, você trabalha, você vende o carro, você faz um montão de coisas, ajunta dinheiro. E aí, gente, acontece uma coisa: você está com plano para comprar a casa, está tudo certo, eu vou comprar a casa. De repente acontece o seguinte, Gedi: o exército vem e diz: Gedi, você está sendo transferido lá para o Amazonas. E aí, Gedi, como que a gente resolve? A minha vontade não é essa, a minha vontade é outra. O que eu acho que é bom para mim não é ir para o Amazonas. Estou só usando como exemplo, tá, Gedi? Não é ir para o Amazonas, a minha vontade é ficar aqui, comprar a casa com o dinheiro que eu juntei, do jeitinho que eu imaginei, ou então comprar um terreno e construir assim, assim, assado. Não é, eu não tinha planejado isso, essa não é a minha vontade. Irmão, como é difícil ser confrontado. Você já foi confrontado pelo Senhor Espírito Santo? Você já quis uma coisa e Ele disse: olha, não vou te dar, eu vou fazer diferente. Deixa eu te explicar uma coisa. O que eu e você precisamos não é daquilo que nós imaginamos que precisamos. O que eu e você precisamos é daquilo que a fonte genuína sabe que realmente nós precisamos. E em resumo, pelo texto, nós precisamos é da graça de Deus. Está doendo a enfermidade? Você precisa da graça de Deus. Está doendo o desemprego? Você precisa da graça de Deus. Está doendo o filho perdido? Você precisa da graça de Deus. Eu não sei qual é o seu espinho. Ele está te incomodando? Ele está causando dor? Ei, anota aí. O que você precisa é da graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Pastor, o que é essa graça? Graça por si só, na sua tradução, é o favor que não merecemos. É o favor imerecido. Mas vamos tentar aplicar isso. E eu aprendi isso com uma teóloga, irmã Eula, num culto de oração. Ela está aí hoje, né, irmã Eula? Pai do Senhor. Irmã Eula me ensinou, porque eu ficava intrigado com esse texto. Como assim? Como é que eu posso receber dessa graça em meio à dificuldade? O que significa isso? Irmão, graça é o favor que não merecemos. O favor que não merecemos é exatamente o envio de Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Aquele favor que Deus fez por nós lá, nós não tínhamos mérito nele, mas Ele enviou. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e todos quantos creem no seu nome, Ele deu o poder de serem feitos seus filhos. E com isso, irmão Luciano, o favor não se limitou somente à salvação. Agora eu tenho de Deus, eu não mereço, mas eu tenho paz. Você tem paz? E eu tenho uma paz que o mundo não tem. Eu tenho uma paz que só Ele é quem pode dar. Ei, irmão, eu tenho alegria. Você tem alegria? Eu tenho uma alegria, irmão, que eu vou falar uma coisa para você. Até quando eu estou triste, aí vem o Senhor Espírito Santo, manda aquela tristeza embora e me levanta em alegria. Por quê? Porque essa é uma alegria que não é do mundo, é uma alegria que é do céu. Irmão, eu tenho saúde mesmo estando doente. Como isso, pastor? E isso veio também através da graça. Como é que funciona? Meu corpo pode estar doente, mas a minha alma não. Aleluia. Pode até estar doendo, mas a minha alma não. Isso é graça de Deus. São os favores que vieram junto com a salvação. E um deles, como eu disse, aprendido com a irmã Eula,
é a presença de Deus. Pastor Juliano, antes era lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. Agora é aqui, ó. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Eu vou explicar para quem não entendeu. A presença de Deus não está mais lá limitada ao seu momento de adoração ali ao templo, ao tabernáculo. Não, ela agora habita em mim, dentro do meu coração. O Senhor Espírito Santo é comigo por onde quer que eu andar. Ele está junto de mim, me livrando, me cuidando, fazendo de mim o seu servo. Isso é graça, eu não mereço, mas Ele habita em mim. Aleluia. E aí tem um detalhe, irmão. Quando Deus responde a Paulo, Ele diz: olha, Paulo, a minha graça te basta. O termo basta traz uma ideia de suficiente. Traz uma ideia de suficiente. Sabe o que significa dizer, irmão Leandro? Que você não precisa de mais nenhuma outra coisa. Aleluia. Pastor, o que o Senhor está tentando nos explicar? Eu estou tentando explicar para você que, apesar de o seu espinho te incomodar, o que você precisa não é que esse espinho seja arrancado. O que você precisa é que a presença de Deus continue na sua vida, porque é ela que vai te sustentar. E isso é o que basta. Eu não preciso tomar remédio. Eu não preciso fazer tratamento. Estou falando de mim especificamente. Não precisei fazer tratamento psicológico, psiquiátrico e nem nada. Não recrimino quem precisa. Você é quem sabe das suas forças. Mas eu fui para a Bíblia, fui para a oração. E foi lá que eu encontrei guarida e socorro para a minha necessidade. O que eu estou dizendo é: a graça de Deus é suficiente. Prova, pastor. Estou aqui. Prova viva, aleluia, prova viva, é suficiente, mais do que suficiente, glória a Jesus. Mas ainda tem mais um detalhe a respeito dessa graça. Além de ela bastar, além de ela ser suficiente, ela é necessária para nós. Você quer chegar no céu, você quer ser um cristão que vai habitar nos céus, nas mansões celestiais, então você precisa entender essa necessidade de ter Deus na sua vida, de ter Deus dentro de você, de ser habitação do Espírito Santo, de Ele estar junto de você. Por quê, pastor? Porque eu já vi gente que saiu para correr, e em vez de falar com ele, entender que ele estava ali, mesmo correndo, se jogou na frente de um carro por desespero, se jogou de um viaduto por desespero. Mas quando você entende que você tem uma necessidade, e que essa necessidade vai ser suprida por aquilo que basta, que é a graça de Deus, você vai em busca dela. E é isso que eu estou dizendo. Vá em busca da presença de Deus. Busque a presença de Deus. Ela é de graça. Deus não cobra nada por ela. Quinto e último ponto. É importante também que nós lembremos de que Deus não trabalha, irmãos, ao caos. Ou melhor, à toa. Deus não é um Deus que criou a humanidade e largou ela à sua própria sorte. Deus não é um Deus que faz as coisas sem propósitos. É isso que eu estou dizendo. Deus é um Deus que começa, dá continuidade e termina. Ele é um Deus que é o princípio, é o meio e é também o fim. Ele próprio diz isso a respeito de si. Sendo assim, existe um propósito desse espinho. Primeiro dele aí, veja só, é aperfeiçoar o poder dele em nós. Não é o que está escrito? Está evidente aí, não está? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse negócio de fraqueza, irmãos, é que me intrigava. Como que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza? É porque, irmão, é a fraqueza da debilidade humana. Não é a fraqueza espiritual.
é aquela limitação humana, é as nossas limitações humanas, é essa dor, é justamente esse espinho que está incomodando, para você não esquecer que você é um ser humano, você é limitado e que você precisa de Deus. E é nesse momento que você vai em busca da presença dEle, que o poder dEle é aperfeiçoado dentro de você. Você vai entendendo que Ele é o suficiente, que Ele é o que basta. O propósito de Deus, além de fazer com que o poder dEle se aperfeiçoe em nós, é nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Esse poder aperfeiçoado em nós é o que, pastor? Significa várias coisas, e uma delas é isso, é caminharmos para um nível mais profundo de intimidade, é também levar-nos a um nível mais elevado de dependência dEle, exclusiva dEle, é também de nos levar a um nível mais adiante de sensibilidade no Espírito Santo. Quantas pessoas que se julgam autossuficiente, talvez por conta da posse financeira, por causa dos diplomas, mas eu quero dizer para você, que existem coisas na nossa vida, que diploma não resolve, que dinheiro não resolve. A única coisa que vai resolver é a graça, é o poder de Deus sobre mim e a sua vida. Veja bem, isso significa que Ele vai nos proteger de qualquer lapso de vanglória. Paulo fala isso, para que eu não me vangloriasse das minhas ações, do meu trabalho, foi-me dado esse espinho. Você que prega, você que canta, você que ensina, não se esqueça, você só o faz por conta da graça, é a presença dEle na sua vida, não é de você, é dEle. É para nos levar a um nível maior de maturidade, de solidez na fé e no ministério. Pastor, eu não sou ministro. É sim, ministro do Evangelho. Por onde você passa, você representa os céus. Sim ou não? Por onde você anda, no seu trabalho, na sua casa, você é cidadão dos céus e você representa os céus aqui na terra. E Deus permite certas coisas, permite esse espinho, não tira ele, mantém ele, mas te supre com a graça, que é para que você seja levado a um nível de maturidade e de solidez na fé, mantendo-se firme, crendo nele, mas também firme no ministério. O que eu estou querendo dizer para você é que você não pode abandonar a carreira por conta desse espinho, você não pode abandonar a fé por conta desse espinho, você não pode desistir de Jesus, do céu, da sua salvação por conta desse espinho. Não faça isso, pelo contrário, mergulhe na graça, mergulhe na presença de Deus e Ele vai te dar forças. Pastor, Ele não vai tirar o espinho? Não, Ele vai te dar forças. Quando você lê lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, tem uma coisa intrigante lá. Tem um termo, irmão Luciano, que está escrito lá assim, ó: apagaram a força do fogo. Não é que eles apagaram o fogo, irmão, mas o fogo não os consumiu. Você conseguiu entender ou não? Vou dar um exemplo. Você conhece? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aonde que lançaram eles? Fala aí, irmão, quero que você esteja presente. Aonde que lançaram eles? E o fogo queimou eles, irmão? Não. O fogo apagou, irmão Du? Não. Sabe o que era? Eu vou revelar para você, porque Deus revelou para o rei lá, não revelou? Mas nós não lançamos 3. Eu todavia vejo um quarto que é semelhante ao Filho do Homem. Sabe o que é isso, irmão? É a presença de Deus nas nossas vidas. É a graça, irmã Eula. É a graça. Aleluia. É a graça.
Oh, glória a Deus! Convido vocês a se colocarem de pé. Eu concluo dizendo o seguinte: tem coisas que não vai adiantar você pedir o livramento. O que devemos buscar com inteligência é pela graça de Deus, para que tenhamos condições de continuar. E eu chamei essa mensagem de graça para continuar. Ai, irmão, porque o espinho, ele dói. Ele dói. Sabe, irmão? Ele dói. Mas a graça de Deus supre todas as coisas. Na graça de Deus eu encontro bálsamo para minha dor. Na graça de Deus eu encontro alívio para minha dor. Na graça de Deus eu encontro força para continuar a caminhada. Eu chamei, como já disse, de graça para continuar, porque o segredo às vezes não é buscar o livramento, mas é buscar a graça. E eu e você precisamos entender isso, e ela está pronta para nos ajudar. Jesus está aqui, aí, dentro de você. Ele habita em você, e a graça dele está à sua disposição para te dar forças para continuar. Eu preciso dizer que aquilo que eu imaginei que seria um dos dias piores da minha vida, do meu ano, do meu mês, na verdade, pela graça, foram transformados em dias maravilhosos. Em dias onde eu sentia a presença do papai cuidando de mim como um filhinho mesmo, assim, na mão, com todo o amor e com todo o carinho, irmão Douglas. Como se estivesse passando a mão em minha cabeça. Você não precisa, filho, eu não deveria. Você não merece, mas é tempo, porque assim eu estabeleci de te dar algumas explicações. Mas antes eu preciso te ensinar isso, e foi onde eu aprendi. Para mim, irmão, isso é um cuidado extraordinário. E eu tenho certeza que para você também está sendo. Você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Antes de eu voltar a palavra ao pastor Juliano, eu queria fazer uma oração. Para você que não conhece esse Jesus, para você que não sabe dessas coisas, que nunca usufruiu disso, você está perdendo tempo, desperdiçando a sua vida aí no mundo. Existe alguém, este alguém é Jesus de Nazaré, que está com os braços abertos, louco para te abraçar, louco para fazer habitação dentro de você e te dar graça para você continuar a vencer. Se há alguém aqui que queira se decidir por Cristo, que queira entregar a sua vida para Cristo, faça um sinal com a sua mão. E nós vamos orar por você. Você que está aí nos acompanhando, que queira se entregar a Cristo, manifeste-se aí no nosso chat. Diga o teu nome, diga que você está querendo se entregar a Cristo. Nós vamos também orar por sua vida, porque a graça de Deus, irmãos, é o que nos basta. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Feche os teus olhos e oremos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, te agradecer, Senhor, pelos teus ensinos, pelo teu cuidado, pela maneira tão maravilhosa que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor cuida de nós. Senhor, eu quero te agradecer também por essas vidas que estão se entregando ao Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor venha perdoar os seus pecados, perdoar as suas falhas, lavar as vestes deles e escrever o nome de cada um deles no livro da vida. Pai, em continuidade da obra redentora, da obra salvífica do Senhor, vem, ó Deus, fazer habitação no coração de cada um deles, a fim de que eles sejam inundados da tua graça, inundados do teu poder, e que o Senhor os aperfeiçoe cada dia mais, Senhor, para que o teu nome ainda continue sendo glorificado através da vida dos seus servos. Paizinho, também quero falar com o Senhor a respeito de alguém que me assiste, que já serve ao Senhor, mas que está sendo aferroado, cutucado pelo espinho, e que está sendo incomodado pela dor ou pela tristeza. Pai,
eu falei aqui aquilo que é a verdade, não só por aquilo que está escrito, que já bastaria por si só, mas porque eu testemunho, e testemunho vivo a respeito disso. Que o Senhor derrame da tua graça para os teus servos, que o Senhor derrame da tua graça para as tuas servas, lhes dando, Senhor, forças para continuar a jornada diante do Senhor. Assim eu oro a Ti, assim eu te agradeço e te glorifico, em nome de Jesus. Amém.